Olá, eu sou Marcel Verrumo, sou jornalista, doutorando em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo e a convite da Intercom eu introduzo o artigo que irei apresentar durante a 45ª edição do evento nacional e que é intitulado Comunicação Pública da Ciência em Tempos Pandêmicos, análise quantitativa e qualitativa dos conteúdos publicados pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto Butantan durante a pandemia de Covid-19. Trata-se de uma investigação que se inscreve na área de comunicação pública da ciência, uma área que tem desenvolvimento de estudos a partir da década de 80 por pesquisadores como Pierre Zamor e que no Brasil tem uma série de camadas de contribuições de pesquisadoras como Heloísa Matos, Elizabeth Brandão, Patrícia Gil, Maria José Oliveira, Adriana Arruda. Essa área de estudo se dedica especificamente a uma comunicação realizada dentro da esfera pública voltada à ampliação e à publicização de conteúdos que têm uma relevância pública, podendo ser ou não realizados, publicados por instituições públicas. Aqui, o que se objetiva neste artigo é compreender como duas instituições brasileiras que integram o Programa Nacional de Imunizações, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, como eles publicaram em seus sites, como eles se comunicaram com seus públicos em seus sites durante 2 períodos da pandemia de Covid-19. Nos 50 primeiros dias após a OMS publicar que vivíamos uma pandemia e 1 ano após esse decreto. Metodologicamente, esse trabalho seguia a partir da proposta de Benoit. Em um primeiro momento, todas as notícias publicadas nos 2 períodos pretendidos foram analisadas a partir de uma leitura flutuante que objetivou compreender, objetivou verificar se essas notícias elas eram representativas e elas eram pertinentes para a análise que se pretendia. A partir do momento em que se compreendeu que sim, essas notícias, esse corpus dos 50 primeiros dias após o decreto da OMS e dos 50 dias após 1 ano desse decreto eram representativos, eram pertinentes à análise da comunicação pública nessas 2 instituições, partiu-se à análise quantitativa e qualitativa do material. A análise quantitativa foi a primeira a ser realizada, verificando o número de notícias publicadas nos sites dessas 2 instituições nos 2 períodos em análise. O que esse primeiro momento objetiva é verificar se dentro desses 2 períodos houve uma variação do número de notícias publicadas por essas instituições. Em um segundo momento, então, são analisadas as características dessas publicações. Afinal, não basta compreender se essas 2 instituições publicaram mais ou menos. É preciso compreender quais as direções que as suas publicações têm, quais os significados que estão inscritos nos materiais publicados. Para isso, em um primeiro momento, todas as notícias foram classificadas como sendo ou não sobre coronavírus e Covid-19, o que deu a nós a possibilidade de compreender se nesses 2 períodos foram publicadas mais ou menos notícias sobre o tema em análise. Em um segundo momento da análise qualitativa, todas as notícias publicadas no período e que foram classificadas como sendo sobre coronavírus e Covid-19 foram codificadas. Foi criado, a partir de uma leitura flutuante, um livro de códigos, a partir de critérios como exaustividade, representatividade e excludência. E foram criados 4 macro categorias: conteúdos de educação científica, conteúdos de divulgação científica institucional, conteúdos de divulgação científica externa e, no caso daqueles que não se encaixavam em nenhuma dessas 3 categorias, foi criada uma categoria Outros.
Com isso, foi possível compreender a direção dos conteúdos publicados nos sites da comunicação pública realizada no site dessas duas instituições brasileiras tão importantes dentro da história da saúde pública nacional e que tiveram um papel tão importante durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Os resultados dessas investigações foram tabulados e serão apresentados durante a 45ª edição do Intercom Nacional e poderão ser verificados nos anais do evento. Muito obrigado.